Olá, esse é um lugar perturbador. Se você gosta de creepypastas e curiosidades de terror, esse é o seu lugar ideal. Eu acordei numa cama de hospital completamente desorientado e confuso. Eu tentei me levantar, mas acabei caindo de cara no chão. E foi no piso gelado que eu pude ver o motivo. Minhas pernas haviam sido amputadas. Gases e faixas brancas cobriam o que havia sobrado da coxa até o joelho, e pude ver manchas de sangue crescendo por causa da minha queda. Eu tentei inutilmente conter um grito de horror que ecoou pelas paredes do cômodo. Levou pouco mais de 2 minutos para 2 enfermeiras virem correndo para me ajudar. Porém, foram nesses 2 minutos de solidão e horror que as memórias do ocorrido foram surgindo. Os dias se passaram no hospital, e claro que eu não contei para ninguém. Era uma história que me fazia duvidar da minha própria sanidade. Só que um pequeno detalhe me fazia confiar naquelas terríveis lembranças. As enfermeiras falaram que eu fui encontrado sozinho na floresta. E isso significa que o que quer que tenha acontecido com Charles, meu marido, poderia não ser um simples delírio. Foi só no 7º dia internado que as autoridades vieram falar comigo para saber o que de fato aconteceu. Um homem alto, de cabelo castanho liso e terno preto, entrou pela porta e se apresentou. Olá, Sr. Eric. Eu sou o agente Carter de uma divisão especial do governo. Ele falou enquanto mostrava o distintivo. Eu estou aqui para saber detalhes sobre o seu caso. O que sei até agora é que você e seu marido eram caçadores que aceitaram o trabalho para matar um suposto urso. Entretanto, o senhor foi encontrado sem as pernas e seu marido está desaparecido. Eu pude notar a frieza na voz dele, como se aquela situação não fosse nada demais. Ele me lembrava um médico legista que não se espanta com mais nada depois de anos de trabalho. Eu fiquei em silêncio sem saber o que dizer. Certamente, poderia acabar em um hospício se falasse a verdade. Foi então que ele me disse algo que me pegou de surpresa. Sr. Eric, você sabe bem que a coisa que lhe atacou não foi um urso. Eu não tenho ideia do que ela seja, mas preciso dos detalhes da sua história. Preciso da sua cooperação. Afinal, que tipo de trabalho o agente Carter realizava? Eu nunca tinha visto algo como aquilo. Porém, ele passava um ar de quem já havia lidado bastante com esse tipo de coisa. Eu fiquei um pouco apreensivo. Entretanto, ele estava passando a impressão de alguém que acreditaria no que eu contasse. Então, resolvi começar a falar. Eu e meu marido somos caçadores bem experientes. Ficamos sabendo que um grupo de lenhadores tinha sido morto de uma maneira brutal. A empresa que os empregava disse que poderia ser um urso e, no mesmo dia, resolveu nos contratar a fim de evitar que mais um de seus funcionários tivessem o mesmo fim. Quando chegamos no local, descobrimos que a pessoa que chegou à conclusão de que o ataque havia sido realizado por um urso não fazia a mínima ideia do que estava falando. Os corpos dos 4 trabalhadores estavam com os crânios abertos de uma maneira estranha, como se tivessem sido abertos de dentro para fora. Meu marido logo deduziu que tinham perfurado as órbitas oculares e puxado os ossos. O mais bizarro era que o cérebro tinha sumido completamente. Não havia vestígios da massa cinzenta ao redor. Nesse ponto, estava bem claro que o problema não envolvia caçar um animal. Por isso, quisemos desistir do trabalho. O dono da empresa não aceitou que recusássemos e logo ofereceu o dobro do pagamento. Charles se manteve firme. Já eu acabei cedendo ao valor elevado. A discussão não durou muito, já que meu marido costumava ceder nas discussões. Tentamos encontrar um rastro próximo ao local. Porém, o que achamos não foram marcas de patas ou de pegadas, e sim de uma trilha de buracos no chão, como se tivessem enfiado uma estaca na terra e retirado. Dava para ver que o solo estava manchado de sangue onde havia sido perfurado. Nós dois pegamos nossos rifles e seguimos o rastro enquanto adentrávamos cada vez mais na floresta. Acho que caminhamos por uns 40 minutos até a trilha de buracos terminar próxima a um planalto de uns 400 metros de altura. Tentamos achar uma nova trilha, mas foi em vão. Foi aí que Charles reparou. Havia um zumbido estranho, tão baixo que levei alguns segundos para perceber também. Meu marido e eu caminhamos uns 100 metros próximos daquela elevação de terra, tentando localizar de onde o ruído vinha. À medida que fomos nos aproximando, era cada vez mais fácil descrever aquele som. Parecia com o som de quando se amola uma faca, só que repetido inúmeras vezes. No final do percurso, encontramos uma entrada de mais ou menos 2 metros de altura,
que dava para uma caverna. O ruído, com certeza, vinha lá de dentro. Empunhei meu rifle enquanto adentrava na escuridão, e Charles veio logo atrás de mim, iluminando um caminho extenso de pedras. O barulho se tornava cada vez mais alto, até que um brilho natural, aos poucos, começou a surgir. Meu marido desligou a lanterna e segurou sua arma com as 2 mãos. Quando chegamos na fonte daquela iluminação, eu fiquei pasmo e deixei o meu rifle cair, o que acabou fazendo um som estrondoso que ecoou por toda a caverna e, o pior, chamou a atenção da coisa que estava adiante. Era diferente de tudo que eu já tinha visto. Nem sei como descrever direito. Ela andava sobre 4 membros que pareciam como patas de aranha, só que com uma textura rochosa. Havia ainda 2 tentáculos esverdeados na parte superior do corpo, que se contorciam constantemente. O corpo era cilíndrico, com uma pelagem rasteira que lembrava a de um cachorro de rua. Quando ele se virou, uma enorme cavidade se abriu na ponta do corpo, revelando um olho escuro e sem pupila, coberto de veias vermelhas. No chão, haviam 4 cérebros sendo iluminados por um brilho que era emitido das paredes de pedra. Tentei recuperar a arma caída para me defender, mas a coisa avançou em mim com uma velocidade absurda. Ela usou os tentáculos para segurar meus braços e usou as patas da frente para perfurar meus joelhos. Eu soltei um grito de dor antes dela me jogar para frente, e parando para pensar, acho que o monstro não soltou as minhas pernas antes de me atirar naquela direção. Charles tentou atirar 3 vezes naquela monstruosidade, algo que não surtiu efeito algum. Antes de ser agarrado pelo membro da coisa, ele jogou a mochila com o nosso equipamento em minha direção, com outro tentáculo. A criatura arrastou os cérebros até aquela fonte de luz e desapareceu, junto com o ruído e meu marido. Eu não sei como tive forças para me arrastar até a entrada da caverna, nem como consegui chamar ajuda pelo rádio que estava na mochila. Talvez fosse um surto de adrenalina causado pelo medo. Bom, depois disso, eu acordei no hospital. Foi isso que aconteceu. O agente Carter se manteve sério durante todo o meu relato. Não demonstrou em nenhum momento que não acreditava em mim, e muito menos que estava assustado com aquilo tudo. Ele se levantou e veio até mim calmamente enquanto retirava um cheque do bolso e disse: "Isso foi de grande ajuda para mim, Sr. Eric. Agora eu preciso de mais um favor. Não quero que conte essa história a ninguém, mesmo que signifique mentir para o resto da sua vida. Essa quantia deve ser o suficiente para manter o nosso acordo de pé pelo resto da sua vida. E deixo avisado que não é uma ideia inteligente trair a minha confiança." Ele deixou o cheque na minha cama e saiu sem se despedir. A quantia que recebi era o bastante para me dar uma vida boa até eu morrer. Tudo o que eu precisava era guardar esse terrível segredo, algo que acabou se tornando cada vez mais difícil com o tempo. A cuidadora que eu contratei disse que eu falo dormindo e que fico chamando pelo nome de Charles. Não sei se algum dia eu vou voltar a ter sonhos normais. Por enquanto, todos os pesadelos que tenho são com aquela coisa, com aquele demônio da floresta.